Oi! Hoje eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho sobre as leituras que eu fiz no mês de junho, que eu achei que eu tava arrasando, lendo horrores, lendo muito mais do que o que eu costumo ler, e na verdade não foi tudo isso. Chegou no fim do mês eu fiquei, quê? Porque eu não li nem metade do que eu achei que eu ia ler. Mas ainda assim eu acho que eu li bastante. No mês de junho, vocês votaram pra escolher as leituras do meu mês, e a mais votada, se eu não me engano, foi O Mar Sem Estrelas, então eu vou começar conversando com vocês sobre esse livro. Eu cheguei a fazer um vlog sobre O Mar Sem Estrelas aqui com vocês, porque foi o mais votado, vocês curtiram, queriam me ver lendo, e eu fiz um vlog, e no vídeo fica bem nítido, fica evidente que eu me emocionei com a história, que eu me envolvi, só que eu queria falar aqui com vocês sobre o tempo. E como o tempo tá me tirando as experiências. Eu tô perdendo, eu tô começando a esquecer esse ano, eu tô vendo que tá acontecendo muito isso. Eu me apego muito numa história e daqui a pouco já, puf, sumiu. Mais ou menos isso que tá acontecendo. Eu esqueço como é que foi, eu esqueço o sentimento. E isso tá acontecendo aqui comigo, infelizmente, com O Mar Sem Estrelas. E agora, eu não sei mais dizer o que eu penso sobre a história, fica uma coisa meio nublada. Isso tá acontecendo com várias histórias que eu tô lendo esse ano, de forma que as coisas não estão me marcando, aparentemente. Parece que o tempo tá levando embora a minha experiência, e isso tá me incomodando demais, porque eu quero me apegar nas histórias, eu quero ter um livro favorito, eu quero ter uma história favorita. Eu tô me sentindo meio desapegada das histórias, não é qualquer história que tá me marcando esse ano, tá bem difícil, na verdade. Mas conversando aqui um pouquinho sobre a premissa, O Mar Sem Estrelas vai contar a história do Zachary, que é o nosso protagonista. Ele é um universitário e em uma das suas idas até a biblioteca ele acaba descobrindo um livro sem autor, sem nada, e ele vai ler esse livro até que ele acaba descobrindo que ali tem uma história sobre a vida dele também. A partir daí ele vai partir em uma jornada muito repleta de magia, apesar de não poder falar isso, é uma referência da história, cheia de mistérios e acontecimentos, cheia de detalhes, assim, realmente a fantasia na sua essência, sabe? Eu adoro esse livro, apesar de ele ser extremamente confuso, e isso afasta muitas pessoas, eu acredito, porque aqui a gente tem as histórias contadas dentro do livro e o livro é dividido entre as histórias. Então a gente vai acompanhando as histórias acontecendo em paralelo com a vida do Ezra. Aqui a gente tem personagens incríveis, histórias incríveis. Me conectei demais com tudo isso e eu tô tentando, assim, manter esse sentimento dentro de mim pra eu não me esquecer como foi bom e como eu gostei. Aqui nessa história a gente tem uma vibe tão melancólica, uma sensação bem bucólica, uma coisa meio vintage. E é um sentimento tão bom que essa história me deu. Eu gostei tanto dos personagens, das tramas, eu gostei mesmo não entendendo tudo. Eu abracei isso, sabe? Eu entendi que eu não ia compreender tudo porque a história ela se referencia o tempo todo. Na página 100 é referência à página 5, isso tudo vai se conectando numa grande história. A genialidade da autora aqui me pega, sabe? Me pega demais. Eu tô até com um pouco de medo de ler O Circo da Noite, porque eu não sei como é que vai ser a experiência, porque eu sei que as histórias são diferentes uma da outra. Então eu tô bem preocupada de ler o próximo livro, porque eu quero gostar muito também. Mas ainda assim eu tô lutando, gente, pra manter a minha experiência com essa história, porque ela é muito linda, muito melancólica, e vocês sabem que eu amo livros melancólicos. Ela é muito cheia de detalhes, ela é rica em acontecimentos, rica em lugares. O Ezra, que é o Zachary, ele parte ali em busca do Mar Sem Estrelas, então ele vai passar, assim, por lugares secretos, por portas, por baile de máscaras, então é tudo muito, assim, fantasioso, muito legal, é uma coisa muito mágica realmente. Eu acho que esse aqui é um livro imperdível pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de mistério, então fica aí a minha recomendação pra vocês. E eu convido vocês a assistirem o meu vlog de leitura que vai estar aqui no card também, que eu espero muito que vocês gostem. Lá eu tenho mais as minhas impressões, mais das coisas que aconteceram, tem eu chorando, tem eu, sofrendo com esse livro, então vão lá conferir. Antes de a gente continuar aqui as leituras, pessoal, se vocês ainda não se inscreveram no canal e gostam de livros, literatura, se inscrevam aqui embaixo, deixa o like no vídeo, comentem aí o que vocês leram no mês de junho, o que gostaram, o que não gostaram. Convido vocês a me acompanharem nas demais redes sociais do Crialité também, que os arrobas estão aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Então bora pra próxima leitura, porque o livro que eu tenho aqui foi uma história que me pegou de jeito. Eu achei que ela ia apresentar uma coisa completamente diferente do que ela apresentou. E o livro em questão, na verdade, o mangá em questão, é a minha experiência lésbica com a solidão, que apesar de entregar exatamente o que diz no título, vai muito além disso, muito além mesmo. Essa aqui é uma história para maiores de 18 anos, porque ela é super impactante, na verdade. Ela traz detalhes da vida da autora, que é Kabi Nagata, porque aqui ela conta a história de vida dela, o que aconteceu durante a vida dela, para ela chegar até esse momento da publicação dessa história. Então aqui nessa história a gente vai acompanhar a vida da protagonista, onde ela vive ali alguns dilemas pessoais, ela vive alguns transtornos pessoais na vida dela, algumas questões psicológicas também estão envolvidas aqui, porque ela tem muita dificuldade de relação com as pessoas, de relação com a família e de relação consigo mesma, o que talvez dificulte aí todos esses outros aspectos. A gente, de fato,
vai acompanhar a personagem aqui tendo a primeira relação da vida dela com uma outra mulher, que também é a primeira relação de todas na vida dela, ou seja, ela tá tendo várias experiências, várias coisas, tudo ao mesmo tempo ali naquele momento. Só que a gente vai entender também o que levou a personagem até esse lugar, o que levou ela até encontrar aquela mulher que ela está ali agora. E assim, gente, é um relato extremamente dolorido, apesar de ter um pouco de comédia equilibrando com o drama. Ela tende mais pro lado dramático ao abordar essa questão psicológica da personagem, a relação dela no trabalho, como ela se relaciona com ela mesma, como ela se relaciona com as coisas que ela não consegue fazer. É uma história, assim, extremamente reflexiva. Esse mangá foi muito mais além do que eu poderia ter imaginado. Eu tive uma ótima experiência com a história, eu refleti, eu pensei, eu me perguntei e me questionei várias vezes e senti realmente a dor da protagonista, a dor da personagem ali, vivendo aqueles dramas da vida dela sobre trabalho, emprego, vida, família, solidão, porque a solidão é sim algo muito presente aqui, e as coisas acabam ganhando um peso até maior por conta de a gente saber que essa aqui é a história da autora, né? Eu não vou mostrar muito pra vocês, mas esse aqui é um mangá, ele é em rosinha, todo bonitinho, o traço é lindo, e dá um tom de tranquilidade, de calma, de serenidade para uma história que é tão repleta de acontecimentos, de reviravoltas e algumas coisas inusitadas também. Uma vez eu vi alguém falando sobre esse livro e eu não me lembro quem foi a pessoa que me deixou com curiosidade de ler essa história. Então eu vou deixar aqui meu muito obrigada a essa pessoa que fez a recomendação aí, que eu não me lembro quem é, porque através dessa recomendação eu saí atrás de conhecer a história e tive uma ótima experiência com a leitura. Em junho, eu li um conto chamado A Caminho de Casa, que conta com representatividade aromântica. Aqui a gente encontra a história da Luísa e da Amara, que são colegas de quarto, que nutrem ali uma paixão platônica uma com a outra. A Luísa, ela é uma personagem mais extrovertida, ela é aventureira e ela quer explorar a galáxia. Porque sim, aqui a gente tem um grande foco na galáxia e viagens entre planetas é muito interessante. E a gente tem também aqui a Amara, que ela já é mais preocupada, mais introvertida. Ela quer ficar em casa e ela se preocupa muito quando a Luísa sai nessas explorações. Que é o que acontece aqui, a Luísa vai sair em busca de uma fortaleza, meio perdida assim, e ela vai sozinha, até que uma coisa não dá muito certo, ali acontece um imprevisto, e a Amara vai ter que sair em busca da amiga dela, porque a amiga dela tá correndo um grande perigo. O que eu achei mais legal aqui nessa história é a vibe, é o sentimento, sabe? Aqui a gente tem bruxas, magia, a gente tem viagem na galáxia, é muito legal, é assim um conto super curtinho, mas muito completo. E a relação das personagens é linda. Eu fiquei pensando o tempo todo que essa história seria linda em um 2D, em uma animação 2D ali, com umas cores mais coloridas, mais puxadas pro tom de roxo e azul. Ficaria lindo uma animação nessas cores, ou uma HQ também, ficaria lindo. Eu confesso que eu fui ler esse conto por causa da capa, que a capa tem essas tonalidades, tem essas cores. A capa reflete muito bem ali do meu ponto de vista o que seria a animação dessa história. E a vibe, gente, o sentimento, as descrições, a própria sinopse em si e o universo construído ali me chamou muito a atenção, eu fiquei muito envolvida na história e no fim eu acabei indo ler pela capa, mas essa história me apresentou muito mais. As personagens, tudo eu achei muito bonitinho, muito fofinho, é um sentimento tão gostoso que eu tive com a leitura. Esse mês eu acho que foi marcado por leituras mais softzinhas, mais tranquilas, que eu tava precisando também, e essa foi uma delas. Infelizmente, esse foi o único conto nacional que eu li no mês de junho, né? Eu acabei achando que eu ia conseguir ler mais e quando eu vi acabou o mês e não tinha lido. Só que não foi o único livro nacional que eu li. E o que eu vou dizer pra vocês sobre esse livro, além de dizer que eu surtei horrores? Foi surto atrás de surto, eu amei essa história, eu amei como foi construída, eu amei a sensação que ela me passou, a alegria que ela me deu. Eu fiz tanto conteúdo no TikTok pra esse livro, ainda vou fazer mais, que eu acho que vocês devem ter enjoado de me ver falando já, mas eu vou falar mais ainda sobre Romance Real de Clara Alves, né, que foi meu primeiro contato com a autora, com a escrita dela, e foi assim, um primeiro contato maravilhoso. Aqui a gente vai encontrar a história da Diana, que ela mora no Brasil com os avós, mas ela tá indo pra Londres morar com o pai e com a família do pai dela, ou seja, a meia-irmã e a madrasta dela. Que a madrasta dela, gente, teve uma coisa que meu Deus do céu. Todo mundo nessa família é muito importante na história, porque a história é muito sobre relações familiares também. A gente vai entendendo através de capítulos do passado o que aconteceu com a mãe da Diana, o que aconteceu pro pai dela ir pra Londres pra abandonar a família dela. A gente tem muito essa conexão da Diana com a mãe dela, então essa ida pra Londres significa muito mais do que a gente pode imaginar. A gente tem muitas referências aqui a One Direction. Eu até anotei aqui, gente, porque a protagonista, ela fala muito na banda. E além de falar na banda, ela fala muito palavrão, ela é direta ao ponto, é muito engraçado, muito divertido. A história tem todo um bom humor, um bom sentimento, uma sensação maravilhosa que passa.
Mas a gente tem momentos de drama também. Muitos, inclusive. Aquele momento assim que é pra acabar. É pra acabar com a gente, sabe? Pra acabar com o leitor. A história realmente vai acontecer ali a partir do momento que a Diana tá dando uma voltinha ali em Londres, conhecendo os lugares, e ela acaba esbarrando em uma pessoa de mesmo nome que ela, Diana. Só que essa pessoa, ela é muito mais importante do que a gente acha que ela é. Porque através dela a gente vai ser apresentado ao plot da família real britânica, que é muito importante aqui nessa história também. Imediatamente, a protagonista tem um crush nessa personagem, e é aí que a gente começa a entrar em fofoquinhas, em segredos, em coisas que a gente não sabe o que tá acontecendo, em problemas familiares, em crushes, em amores, em beijinhos e muitas coisas mais, porque esse livro aqui ele entrega tudo, ele tem um pouquinho de tudo aqui dentro e funciona muito bem. Eu me diverti tanto lendo esse livro e entendo da melhor forma possível, tá? Tem uma vibe sessão da tarde tão gostosa, aquela historinha que a gente senta, ela te abraça, te dá um aconchego, e é uma história que acaba tendo um pouco de tudo, sabe? Ela equilibra o drama, equilibra o romance, equilibra a comédia, é muito divertida, tem muito bom humor nessa história, eu acho que isso me deixou muito bem. Eu precisava ler esse livro, foi uma experiência ótima que eu tive com essa história, ainda bem que eu li. Eu até queria ter gravado um vlog lendo essa história, só que eu sentei e comecei a ler, e ela é bem curtinha também, e eu devorei o livro. Eu li numa madrugada, foi uma experiência maravilhosa. Essa aqui foi uma história que deixou uma saudadezinha no meu coração, assim, porque foi uma experiência tão boa, tão positiva, e eu tava com medo de não gostar, de não me conectar com a escrita da Clara, mas não foi isso que aconteceu. Esse livro ele me aconchegou, ele me deu um abraço quentinho, e no fim das contas eu amei tanto essa leitura. Amei mesmo. Que fofinha! Outra história que eu li no mês de junho foi Fantasma, que é uma história extremamente lúdica e eu acho que ela consegue muito bem agregar públicos com idades diferentes. A família da protagonista, que é a Katrina, tá se mudando por conta que a irmãzinha dela, a Maia, tem fibrose cística, então eles estão tendo que fazer uma mudança de cidade ali para o bem da personagem. A fibrose cística ela é uma doença que afeta ali diretamente a condição do pulmão, ela dificulta a respiração. Então, por conta disso, a família tá se mudando para uma outra cidade, para uma melhor qualidade de vida. Só que nessa cidade, muitas coisas vão acontecendo. Elas vão acabar encontrando fantasmas e vão encontrar também ligações com suas raízes. Eu acho muito bonita a forma como a Raina também escreveu Coragem, que eu li. Ela trata esses assuntos de uma forma muito delicada, de uma forma lúdica, a ensinar realmente a pessoa que tá lendo. Porque aqui, gente, é muito tratada a questão da morte. A morte é algo muito presente através dos personagens, através dos fantasmas, propriamente dito, né, que conversam ali com as protagonistas. E isso é tratado de uma forma tão bonitinha, tão fofinha, a ensinar realmente, a conversar, a dialogar com quem tá lendo. A história aqui também, ela equilibra momentos de mais sustinhos, mas nada muito assim agravante, são coisas mais leves, momentos de fofura entre as irmãs, a relação delas, inclusive, é muito bonitinha, a relação com a família, os pais também, é muito legal. A família constituída aqui na história. Nós vamos ter também aqui, gente, o Dia de los Muertos, então tem as pessoas fantasiadas, vestidas, o dia, né, que os mortos, basicamente os fantasmas, eles vêm à Terra, então isso é muito presente aqui na história também. Essa história aqui, gente, ela é uma HQ e os tons dela são mais puxados pro roxo, que eu acho que ficaram lindos, o traço é bem lúdico também, bem colorido, sabe, eu acho muito bonita. A proposta da história combina demais com a narrativa que ela tem. E eu me lembro que em Coragem, que é outro livro também que fala sobre ansiedade, sobre medo, sobre provas, desempenho na escola, eu me conectei muito com a história porque quando eu era criança eu sentia esses medos também. E aqui, apesar de eu ter 23 anos, né, gente, eu consegui me conectar muito com as pautas da história, muito com o que a autora trouxe aqui. Eu acho que eu consegui entender muito a mensagem que ela quis passar. Eu acho que funcionaram muito bem aqui na narrativa, então foi uma ótima experiência. Eu solicitei esse livro em parceria com a editora Intrínseca, e eu fiquei muito feliz de receber, porque eu já sabia que teria algumas coisas aqui, como, por exemplo, um gato preto misterioso. E eu adoro histórias com gato, e ele tá aqui nessa história, então eu precisava ler e precisava conhecer esse outro trabalho da Raina, já que eu gostei tanto do primeiro. E aqui não foi diferente. É isso aí, então, sobre fantasmas. E agora a gente vai para nossa última leitura do mês. Pra gente fechar essas 6 leituras que eu fiz no mês de junho, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o livro que eu li no vlog de leitura que eu fiz aqui. Na verdade, era um vlog de leitura / amigo secreto LGBTQIAP+, com alguns booktubers que eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem. O livro que eu li, na verdade, foi uma releitura. Eu tava com muita expectativa e com muito medo de reler essa história, que é Eu Te Darei o Sol. Esse livro aqui, ele basicamente aborda o drama familiar.
e o amor. Basicamente isso, assim, pra resumir bem por cima. Aqui a gente acompanha a história do Noah e da Jude, que são irmãos gêmeos. O Noah narra pra gente ali o período que eles tinham 13 anos de idade, e a Jude narra ali pra gente o período que ela tinha 16, onde ela tá ali com uma personalidade completamente diferente do que ela tinha aos 13 anos, extremamente apegada em superstições e à Bíblia por conta de uma tragédia que acontece na vida dessas pessoas. Esse livro, na verdade, ele discute muito sobre família, relações familiares, porque aqui a gente tem o Noah e a Jude competindo sobre tudo. Eles competem no amor porque eles estão curtindo o mesmo menino, eles competem a atenção dos pais, e os pais, mesmo que sem querer, evidenciam isso, legitimam isso e reforçam essa competição entre os personagens. Eles competem na arte porque eles são artistas, eles desenham, então eles competem em tudo. Onde um tá feliz, o outro vai lá e mete a mão pra roubar aquilo ali dele. Então é uma história muito triste, na verdade, muito dramática, tem uma carga dramática muito grande, por mostrar essa relação dolorida que existe na família. A gente vai acompanhando aqui o presente e o passado, e tudo vai se encontrando ao longo do caminho, os personagens. A narrativa em si é construída de uma forma muito inteligente, e tudo vai se juntando no final pra esse plot twist que vai acontecer, que no fim das contas é essa coisa aí que acontece. E a gente só descobre no final. Eu tava com muito medo de ler essa história porque eu lembro que da primeira vez eu tive uma experiência muito boa, só que agora isso se repetiu. Eu consegui tirar novos ensinamentos, consegui marcar várias outras coisas, que isso aqui tudo eu marquei agora, só essas aqui mais antigas que já estavam aqui antes. Essa história me faz lembrar de um período em que eu precisava ter lido ela e ela apareceu pra mim. Eu nem me lembro como é que eu conheci esse livro na primeira vez, eu simplesmente comprei e li. Acabei gostando muito, né, e isso se repetiu agora. Eu tô muito feliz de ter me reconectado com essa história, de ter me reencontrado com ela. Apesar de a gente ter personagens muito jovens aqui, eu acho que as conversas são maduras. As coisas que acontecem são, assim, sérias, são coisas complicadas, é família, é vida real, e tudo aqui é muito estruturado pra isso dar errado. Porque eles não conversam, eles não dialogam, eles fazem coisa um por cima do outro, eles querem derrubar um ao outro, e sabe, às vezes a gente não consegue se recuperar disso. E é muito pesado isso, é uma história bem triste, bem densa, mas que traz grandes ensinamentos, grandes reflexões. Eu penso muito sobre esse livro. Desde a primeira vez que eu li, eu pensava em reler, mas eu tinha esse medo. Até coloquei ele num vídeo aqui no canal falando que eu tinha medo de reler ele. Que engraçado, eu acabei lendo ele depois, deu tudo certo. Mas foi muito bom ter tido essa experiência, porque ela me reconectou com a história e me reconectou com alguns pensamentos que eu tinha, com algumas lembranças, com alguns momentos. Então acho que ela veio no momento certo pra eu reler, que eu acabei tendo uma experiência muito boa com essa história. Esse livro aqui, eu acabei lendo ele no vlog, né? E eu falei, tá, tô lendo horrores, uhul, vamos lá. E no fim das contas, eu percebi, era fim do mês, gente, eu só tinha lido esse livro, não tinha lido mais nada, só esses aí. E acabou o mês, não tinha tempo pra ler mais nada. Eu acho que em junho eu acabei pensando que eu ia ler muito e fui me confortando com isso e acabei não lendo tanto quanto eu achei que eu ia ler, apesar de ter lido 6 livros e eu considerar isso muito. Na hora que eu percebi que não ia ter mais tempo pra ler, eu fiquei, gente, agora o que eu faço? Mas no fim das contas, gente, essas aí foram as leituras que eu fiz no mês de junho. Foram ótimas leituras, foram momentos muito positivos que eu tive com as histórias. Foram experiências bem inusitadas, eu posso dizer, me espantei com algumas histórias, me surpreendi. E eu acho que é isso aí então, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado das leituras. Se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo, curtam o vídeo. E é isso aí então, gente. A gente se vê então no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!